Enfim, pessoal, vamos para a nossa 15ª aula, está errado, não é 14ª, Introdução à Internet das Coisas. Hoje vamos continuar a questão do protocolo LoRa, né? Vamos ver, na aula passada a gente viu o resto da arquitetura ZigBee e começou a ver o protocolo LoRa, né? Viu como é que se funciona, quais são as camadas, né? No protocolo LoRa eu tenho diferentes camadas, né, de aplicação, de comunicação. A gente viu também que no protocolo LoRa, quando a transmissão diferente da ZigBee e da do Bluetooth e do HTTP, o protocolo LoRa é a fé que rege o protocolo, né? Você manda a mensagem e tem fé que ela vai chegar. Não tem nada que faz a confirmação dos outros, né? O outro eu mando, ele tem um mecanismo de handshake, né, que é aperto de mão, que ele confirmou, recebi a informação está certinha. No LoRa não, ele manda e você que se vire lá para ver se vai chegar ou não. Mas em contrapartida, enquanto outros protocolos só chega até 100, 200 metros, o protocolo LoRa eu estou falando de 10, 15 quilômetros. É muito grande, é muito longe. Quanto tem a tua cidade, assim, sabe a dimensão? Daqui para a tua cidade é o quê? Uns 20 quilômetros? 60? É. Daria para botar uns 4 torres de protocolo LoRa e chegar para lá. Sim. Você vê que, tipo, é muito utilizado em fazendas, isso aqui. Por exemplo, eu tenho lá monitor para monitorar o gado. Então, boto lá o gado, o chip no gado, então eu consigo monitorar, porque ele consegue pegar uma extensão gigantesca. E o que eu falo aqui não é 15 quilômetros visão direta assim, não. É 15 quilômetros de raio, né? Então, lembrar lá no ensino médio, né? A área de um círculo é πr ao quadrado, né? Então, eu estou falando de π vezes 15, 1, 2, 3 ao quadrado. De área que pode cobrir. Né? 15 ao quadrado dá quanto? 115 vezes 15. 25, 7, 5, 5, 2, 1. 225 vezes 10 a sexta metro. E uma antena a LoRa consegue cobrir. Ou seja, 25, se fosse trocar aqui para quilômetro, seria 25 mil, 250 mil quilômetros. Para cobrir uma besteirinha, né? Então, apesar de você não ter a questão da confirmação da mensagem, você tem uma cobertura gigante, enorme, né? Um sensor cobrindo isso aqui tudo. Exato. Então, eles colocam lá no meio da plantação, por exemplo, um LoRa e ao redor vários outros sensores. Por exemplo, pode pegar uma rede ZigBee, colocar num setor da fazenda e no meio um LoRa. Então, o ZigBee conecta ali aquela setor da fazenda e manda via LoRa. E você coloca em outro setor, um outro LoRa, ZigBee, você não precisa necessariamente só utilizar um protocolo. E aí, você consegue utilizar vários protocolos de maneira hierárquica. Isso aqui é muito bom, porque você consegue utilizar o benefício de todos, né? Então, vimos isso. Né? Vimos que a estrutura da rede LoRa ela é uma estrutura de estrelas, então eu vou ter um dispositivo LoRa, um gateway LoRa, que vai ter vários edge devices ao redor dele, né? Vou ter um LoRa server, que é justamente o que faz a conexão do LoRa, então dispositivo com gateway LoRa é protocolo LoRa de comunicação.
Já o Gate LoRa com o LoRa Server é Wi-Fi, Ethernet, aqui pode ser IP mesmo, cabo, né? Daqui para cá pode ser qualquer coisa. Mas daqui para os dispositivos é o próprio LoRa. Então, eu posso utilizar, como eu estava falando antes, tem um Gate LoRa aqui, vários dispositivos LoRa distribuídos. Em cada dispositivo LoRa desse tem uma rede Zigbee nela, e uma rede Zigbee comunicando com isso, que manda para o gate, que manda para a internet que você acessa. Então, ela não se limita a apenas uma, né? Ela é bem flexível não, com relação a isso. E ela pode ser distribuída dessa seguinte forma, de quatro formas. Primeiro, eu vou ter a aplicação, aqui mesmo é como o usuário configura, tem acesso e tudo mais. Em segundo, eu vou ter o MAC, né, que é o MAC é protocolo de acesso à rede. Eu esqueci o seu que significa. Como, enfim, acesso ao meio, né? Então, como os dispositivos LoRa's, eles trocam as mensagens entre si. Então, você vai ver, eu vou mostrar mais à frente que existem três tipos de dispositivos diferentes, três tipos de troca de mensagem diferentes. Cada uma dessas trocas de mensagem aqui tem um benefício em relação à energia, né? Tem a questão da modulação LoRa, que é como a onda que é propagada ela é modularizada. Ou seja, lá na do Bluetooth eu mostrei que existia uma modulação, né, binária, Silapstar, oh, Jesus, que é, por exemplo, pior ainda, vai chegar um que vai ficar bom. Então, eu posso ter uma modulação que é como a onda que está sendo propagada é capaz de transmitir a informação 010101, né? Existe uma que eu utilizo a frequência de modulação, ou seja, quando for um, eu modulo ela bem rápido, e depois, quando for zero, eu bem devagar, e quando for um de novo, eu bem rápido, né? Então, modulação é como a informação que eu estou transmitindo, ela é transcrita ou ela é representada na forma de uma onda que é propagada, uma onda eletromagnética, né? E a LoRa, ela tem uma característica bem diferente das outras que a gente viu até agora, que diferente da Zigbee, da Bluetooth, o LoRa ela trabalha em frequências bem baixas, né, na ordem de 400 MHz, 500 MHz. Já o Bluetooth era 2.4 GHz, né? Então, quanto maior a frequência que você está utilizando, mais a onda sofre desgastes a passar por obstáculos. Então, quanto maior a frequência, mais longe ela vai. E vocês podem perceber isso no cotidiano de vocês, escutando rádio AM e FM. Vocês já perceberam que quando. Porque hoje em dia ninguém mais escuta rádio, né? Aí também quebra. Mas quando o sinal da FM está bem fraco e você consegue mudar para um AM, o sinal aqui ele é super bom. Porque a FM ela utiliza uma frequência bem maior do que a AM. Bem maior. Então, isso aqui é bem característico, né? Eu falo, desculpa, a frequência menor, né? O primeiro de onda maior. É bem característico por conta disso, né? E em cada país, ele vai ter, na verdade, em cada continente, ele vai utilizar uma frequência específica. Por exemplo, na Europa, ele é padronizado 868 e 433. Nos Estados Unidos, 915. Na Ásia, 430. Né? Aqui no Brasil, 433 também. Isso aqui é importante porque quem regulamenta esse tipo de frequência é a Anatel. Se você operar na frequência errada, a Anatel vai bater na sua porta. Perguntar por que você está usando essa frequência, né, Anderson? Eu só queria utilizar essa frequência aí bugada.
Com isso, né, como eu falei antes, existem três classes de operação. Né? Tem a classe a classe B e a classe C. Os dispositivos LoRa eles podem ser configurados para operar em uma dessas três classes. E como funcionam essas classes? Essas classes elas dizem como a informação é transmitida para os outros dispositivos. Né? A classe A, o nó da classe A, ele permite transmissão bidirecional, ou seja, ele pode mandar e receber ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, assim, em intervalos, né? Tem uma transmissão de uplink e duas janelas curtas de recepção. Então, ele pode mandar uma mensagem e ele vai ter uma janela de recepção seguida de outra janela de recepção. Ele fica escutando para ver se vai vir alguma coisa. E esse tipo de transmissão aqui, ele é baseado, né, na necessidade da comunicação com os dispositivos, né? Essas janelas aqui, elas podem ser ajustadas. Não necessariamente precisa ser muito curta nem muito pequena. Tudo depende do que você está querendo transmitir e da quantidade de informação também que você vai ter que transmitir. Esse tipo de comunicação, ele consome menor bateria, porque ele só precisa fazer uma transmissão de uplink, ou seja, ele só precisa transformar a informação que está nele em um pacote para ser transmitido e depois ele fica aguardando receber a mensagem. Então ele não precisa fazer muito trabalho, porque ele espera, hiberna aqui para não gastar energia. Quando chegar próximo da janela, ele liga, escuta, hiberna de novo. Quando estiver próximo, ele liga, escuta, hiberna de novo. Né? Quando ele está fazendo isso aqui, obviamente, né, ele está transmitindo a informação, ele precisa estar ligado. E claro, esses tempos de ficar ligado escutando aqui é coisa de 10 nanosegundos, né? É muito pequenininho. Parece pouco, mas lembrando que os dispositivos LoRa são feitos para durar a bateria dele 2, 3 anos, justamente por conta dessa característica aqui. Eles consomem muito, muito pouco energia, justamente porque ele não está sendo transmitindo informação nem recebendo informação toda hora. Ele pode nas janelas de operação, ele pode ter três tipos diferentes, né? Ele pode transmitir uma mensagem, esperar e ouvir durante um longo intervalo de tempo diferentes mensagens. Né? Ele pode ter uma transmissão, dois intervalos consecutivos de recepção, porém a janela de escuta da mensagem ela é bem curtinha. Então, se ele não recebeu aí, né? Não tem o que fazer. Ele vai ficar, nesse caso aqui, ele espera, fica ativo, né? A escuta dele durante um período legal. É projeto. Por exemplo, você manda a informação, sei lá, tá, seu outro dispositivo está a 5 quilômetros. Então você sabe mais ou menos pela frequência e a velocidade de propagação da onda, quanto tempo demoraria para uma mensagem chegar lá, sua chegar lá, ele receber, processar e mandar de volta. Ah, exatamente, você tem que prever isso tudo. Ele não tem como saber se está chovendo, se está sol, se está neblina, se tem fumaça, se tem uma árvore no meio, se o vizinho derrubou as árvores todas que estavam na frente, né? Ou se plantou um monte de árvore. Por isso que geralmente ele tem esses dois intervalos, porque se ele não recebeu no primeiro, ele tenta receber no segundo. Além disso, ele pode ter esse terceiro tipo, que é uma janela, ele tem um intervalo para o recebimento da primeira mensagem, o segundo intervalo, mas a segunda janela de recepção ela é mais longa. Isso aqui entra muitas estratégias, principalmente de transmissão da mensagem.
por exemplo, os LoRa's, eles não foram feitos para estar transmitindo constantemente informação. Geralmente você utiliza ele para mandar um saldo diário, por exemplo. Eu estou fazendo um monitoramento da minha plantação, eu quero saber a umidade ao longo do dia. Então, o que se faz? Utiliza um medidor lá, né, de umidade do solo, conectado ao microcontrolador, MCU. Essa MCU aqui, ela vai ter um buffer. Então, a cada, sei lá, a cada 1 hora, ela vai aqui ver qual é a umidade do solo e armazena na memória. Ver qual a umidade do solo, armazena na memória. Ah, de, 15, de 18 horas, ela transmite via LoRa a série temporal. Ela não fica transmitindo, tipo, pegou a primeira hora, mano. Pegou a segunda hora, mano. Não. É assim, é coisa pontual mesmo. Mediu, manda. Né? Não. Mediu, manda não, né? Historiou, manda. Né? Justamente para não estar tendo essas trocas de mensagens para evitar o gasto de energia. E isso fica claro que esse tipo de protocolo não é usado em sistema crítico. Por exemplo, eu preciso monitorar a temperatura do motor, sei lá, de alguma coisa que se o motor parar, vai parar a plantação, vai parar a irrigação, vai parar. Então, não é esse protocolo que você vai usar. Né? Você precisa, de fato, ter um protocolo que você tenha certeza da recepção. Né? E certeza de que, quando houver qualquer coisa, você vai receber essa informação. E não é o caso desse aqui. Esse aqui são para coisas menos críticas. O segundo dispositivo é o segunda classe de transmissão é do tipo B. Então, ele possui uma janela de recepção extra em relação à classe A, porém, ele possui tempos fixos, né? Baseado em uma sincronização com o gateway. Então, o gateway que vai determinar essas janelas de tempo de transmissão. Né? Todos os gateways são sincronizados e enviam aos dispositivos, aos beacons, periódicos pings. Então, o gateway pinga para todo mundo, para saber quem é que está vivo, periodicamente. Opa, está vivo. Ele responde esse ping. Após receber o beacon, o dispositivo abre a janela extra, chamado de ping slot, né? E isso significa que o dispositivo está pronto para receber uma mensagem instantânea. Então, o gateway pinga todo mundo, aí todo mundo diz, agora sim, eu estou pronto para receber. Ele não retorna, certo? Mas ele habilita os canais de recepção. Em seguida, a transmissão. Então, é isso que está acontecendo. Né? Então, eu tenho um ping, né? E depois eu abro dois canais de recepção, tá vendo? Ping, dois canais. RX é receive. Caramba, hoje eu estou com a memória péssima. Mas o X o R é de recebimento, né? Então, a cada ping, eu abro uma janela de recepção. Cada ping uma janela de recepção. E esses pings aqui, quem faz a sincronização é meu gateway. É o dispositivo central. Isso aqui é muito bom para quando você precisa fazer comando periódico. Por exemplo, eu tenho, novamente, um sistema de irrigação. Eu tenho várias válvulas espalhadas pelo sistema. Vocês já viram irrigação por gotejamento, pivô central? Já sabe? Gotejamento, pivô central, já ouviram falar disso? Vocês não plantam milho, não plantam um negócio, pô. Era o quê? Na mão. E como aguava como? Na mão também? Ah, nossa. Geralmente, essas plantações, existem infinitos tipos de, de métodos de irrigação, mas os dois mais comuns é pivô central e gotejamento. Pivô central, com certeza vocês já viram, mas não sabem o que é. É um ferro que fica estacado aqui e fica aqui, fica. É, ele fica girando. O nome daquele se chama pivô central.
Agora vocês sabem o que é, mas não sabia o nome. Então a água bate, ele bate assim, fecha, abre e vai girando. Normalmente aqui, nesses pivôs centrais, em agriculturas mais modernas, o cano que vem para cá, ele tem uma válvula aqui. Isso é a representação P e D de uma válvula. Cabecinha assim quer dizer que é uma válvula solenoide. Se fosse assim, é uma válvula motorizada. Uma válvula solenoide, ela abre e fecha. Então, para esse tipo aqui de classe, ela é muito boa para esse tipo de coisa aqui. Porque, se eu deixar de abrir ou fechar uma válvula dentro de uma plantação, o prejuízo é pouco, né? Uma válvula. Então ela pinga para todo mundo, o dispositivo LoRa que está aqui. Eles, opa, tô bom. Aí ele vai, fecha. Todo mundo, fecha. Do mesmo jeito, pivô central é assim. Gotejamento é assim. É uma fita, é o que tem aqui no Ceres. É uma fita cheia de furinho aqui, ó. Ele joga assim, tipo uma mangueira. E aqui a água escorre, né? Aqui, nessa fita, também tem uma válvula. No nosso caso aqui do Ceres, a válvula é manual mesmo, né? O homem vai lá, abre a torneira, fecha a torneira, né? Mas aqui poderia ser um dispositivo IoT que abria e fechava essa válvula. E essas fitas aqui, quando não é tempo feita artesanalmente, elas têm dentro dela, ela é assim. O orifício que está aqui, ele é projetado para pingar uma quantidade específica de mililitros por segundo. São projetadas para isso. Pode botar a pressão que for aqui, pode estar se estourando, mas ela só pinga uma quantidade específica de mililitros por segundo. É bem interessante isso aqui. Então, essa classe de dispositivos aqui, ela é muito boa para esse tipo de aplicação. Aqui. Quando você não é crítico, obviamente, aqui um dia mais irrigando, um dia menos irrigando, não vai mudar muita coisa não, né? Já a classe C de dispositivos, ele tem uma janela de recepção aberta o tempo todo, fechando somente quando está transmitindo. Então ele transmite, terminou de transmitir, começa a escutar para ver se vai chegar alguma coisa. Né? Então, normalmente esse tipo de dispositivo aqui está conectado diretamente à rede elétrica, porque ele fica com a antena ligada o tempo todo. Então, a todo momento ele está vendo se está chegando informação, se aquela informação é válida ou não. E isso, né, é muito bom porque ela aplica uma menor latência de downlink, né? Que seria isso. Nos outros, eu tenho sempre janelas esperando receber. Então, se eu mandar uma informação aqui, eu não vou receber. Aqui eu não vou receber, né? Então, significa que eu tenho um delay. Eu só consigo receber a cada, sei lá, se esse intervalo aqui é uma hora, só consigo receber de uma hora. Se eu perder a janela de recepção, só daqui a uma hora. Se eu perder, só depois de uma hora. Nesse caso, não. Eu transmito, obviamente, se eu mandar, se eu tentar receber na hora da transmissão, eu não vou receber nada, porque eu estou transmitindo. Então, minha antena não está habilitada para ouvir, está habilitada para mandar. Porém, depois disso, se eu tentar mandar de novo, a qualquer momento aqui, eu vou conseguir receber informações. Isso é muito bom. Né? Porém, o custo disso é energia. Geralmente, esse tipo de dispositivo aqui, né, é usado para em sistemas críticos. Não é muito comum utilizar, mas eu quero utilizar a LoRa de todo jeito. Aí eu utilizo isso aqui, mas conectado à energia. Então, para que os dispositivos sejam autenticados e eles entrem na rede, eles têm que passar por dois tipos de autenticação. Né? Por exemplo, quando você compra um celular e bota um chip nele, hoje em dia está vindo
não mais com chip, né? O chip digital dentro dele. Mas você precisa autenticar. Né? Você coloca o chip, aí digita o PIN, aí liga para fazer seu cadastro. Eu não sei, faz tempo que eu não faço isso. Mas você já trocou de chip recentemente? É a mesma coisa, né? Manda, faz o cadastro, manda o CPF, não sei o quê, tudo mais. Uma coisa curiosa, toda vez que você pega um chip novo e faz o cadastro, ele pega a antena mais próxima para ser a antena mãe dele. Tipo, toda a ligação, primeiro vai para a antena mãe, passa por todas as antenas, vai na antena mãe, depois ela vai para o seu celular. Sabia disso? Pois é. Essas antenas que a gente tem, a gente chama de. Sua antena mãe está lá. Mas é rápido. Você não consegue nem perceber. Isso aí vai passando de nanosegundos, microsegundos. Porque ela precisa saber de onde veio o seu celular. De onde veio o seu celular. A gente chama essas antenas de celular de ERB, estação rádio base. Então, cada celular ele tem uma ERB mãe, que é onde o celular pegou a primeira vez o sinal dele. Já levou o presente para sua ERB mãe? Enfim, do mesmo jeito que o celular faz a autenticação numa ERB, os dispositivos LoRa eles precisam ser cadastrados na minha rede LoRa. Né? Eles precisam entrar na rede. E para isso existem esses dois tipos aqui, que é Over-the-Air Activation ou Activation by Personalization. Né? E a gente vai ver cada um deles. A primeira é On-the-Air Activation. Né? Então, eu vou ter meu dispositivo final, ele faz um pedido de adesão à rede. Ou seja, ele, esse dispositivo, ele manda para a minha antena uma solicitação para entrar na rede com suas credenciais de fábrica. Né? É como ele fizesse um CPF. Tipo, ó, eu nasci, essas são as minhas credenciais, né? Então ele vai ter o identificador, vai ter o ID dele, vai ter tudo direitinho. Então ele tenta vir para aqui, né? A torre ela faz um encaminhamento, né? Ela pega todas essas informações e ela manda para a minha network, né? Ou seja, digo, ó, eu existo, essas são as minhas credenciais. A rede diz, opa, tem um dispositivo novo aqui pedindo para entrar na minha rede. Ela vai perguntar se você autoriza a entrada desse dispositivo, né? Então, lá eu vou verificar se aquele pedido, os identificadores e o MIC, eles são válidos ou não. Né? Porque dentro daqui, por exemplo, se eu tivesse uma rede LoRa aqui, eu poderia ter várias outras pessoas usando outras redes LoRas, quer dizer, usando a mesma infraestrutura do meu gateway, porém em sub-redes diferentes. É como eu dedicasse aqui um IP, mesma coisa. Por exemplo, aqui no laboratório deve ter uma faixa de IP dos computadores de aqui. No gateway que recebe esses computadores, ele sabe que qualquer computador dentro dessa faixa de IP pertence a esse laboratório 2. Do mesmo jeito aqui. Então, quando ele faz essa solicitação, eu vou verificar, opa, realmente isso é um dispositivo que eu tenho. Então aí ele cria uma chave, né, de acesso do network e uma chave de aplicação para aquele dispositivo, para que você possa cadastrar. Então ele vai verificar essa chave de adesão e o dispositivo vai estar pronto para a transmissão, né? Então ele vai e transmite para o dispositivo, como dizendo, ó, beleza, você me mandou as suas informações para eu criar seu cadastro. Seu cadastro é válido, você tem os números ok para acessar minha rede. Então, para acessar minha rede, eu te devolvo agora as outras credenciais. Então, ele manda isso para o meu Gateway LoRa e meu Gateway LoRa
manda para o meu dispositivo. Então, note que esse ciclo aqui, em nenhum momento o usuário precisou configurar manualmente as informações do meu dispositivo. Quem fez tudo foi minha aplicação. A aplicação que identificou, a aplicação que atribuiu um valor, a aplicação que distribuiu esse valor. Você só fez verificar se aquele valor, se aquele dispositivo era verdadeiro ou não. Um chat. Você disse, opa, connect. Então ele vai e faz tudo isso. Já na outra, né, por isso que é chamado onde é activation, ativação no ar, porque não é o usuário que faz a, a ativação. Já o outro é activation by personalization, ou seja, é o próprio usuário que vai fazer essa autenticação. Né? Então, eu vou pegar meu Edge Device, vou conectar no meu notebook, eu vou passar as chaves de sessão para ele, né? Depois, eu vou conectar meu notebook no meu gateway para passar as chaves que eu passei para o meu Edge Device para o meu gateway, né? E cadastrar esse Edge Device agora no meu banco de dados. Com isso, ele identifica que o Edge Device é um Edge Device válido e eu consigo fazer a transmissão de dados. Então, todos os passos até a transmissão é feito pelo programador. Você precisa identificar no gate o valor, cadastrar esse valor no dispositivo, cadastrar esse valor no banco de dados do dispositivo e só depois eu consigo fazer a transmissão. O outro não, é tudo automático. É só com um clique ele faz tudo. Obviamente, tem questões de critério e critério, né? Se você precisa personalizar algum desses campos aqui, a outra forma não é boa, porque ela faz tudo automático, ela deixa meu padrão de saco. Então, seria isso. Né? Eu vou ter a fabricação do meu dispositivo. Né? Se eu quero fazer o comissionamento é colocar para funcionar, basicamente. Né? Que seria ativação e configuração inicial realizada no ambiente de fábrica. Então, eu compro o meu dispositivo, eu quero colocar lá na minha fazenda. Então, eu posso fazer isso utilizando o ABP, né? Que é a autenticação pelo usuário. Né? Então, eu faço isso. Já o outro passo é utilizar a autenticação de maneira automática, né? Que é aquele segundo passo lá. Com isso, eu tenho os formatos do meu pacote. Né? Então, eu vou ter três campos principais. Então, eu vou ter o MBR, que é a estrutura de bits, né? Que determina o tipo de mensagem, se é uma mensagem de requisição ou uma mensagem de uplink. Né? Existem aqui vários tipos de mensagem, tá vendo? Se eu, tô, se eu quero entrar na minha rede, eu mando um join request, a mensagem. Né? Se eu quero enviar um dado, eu mando um data up. Né? Se eu quero mandar uma requisição, se eu quero fazer outra requisição, um join request. Ou se eu quero fazer na verdade aqui não é join request, é um kit request, que é para sair da minha rede. Então, o mais importante disso é essa parte aqui, né? Que é quanto de pacote eu consigo armazenar. Né? Então, ele, além de conter os campos de controle, que seria essa primeira parte, eu vou ter a porta de destino do meu pacote, né? Que é identificada por isso, por esse FRM payload, que contém apenas os comandos MAC, que é o de acesso à linha de comando, e esses valores vão de 1 a 223. Né? E depois eu tenho mais 255 reservados. Né? Então eu vou ter 4 bytes para dizer qual o endereço, né? 1 byte para dizer qual o frame de controle e, e mais 2 bytes para dizer o número das sequências de pacote enviado. E o último byte é, é um frame opcional. Né? Você pode, que são comandos da camada Mac, né? Como ele vai administrar isso aqui. Então, esses detalhes, mais assim, é bom olhar a documentação e ela vai variar
de aplicação para aplicação. Então, eu vou ter um endereço, né, dos dados, daqui, a partir da downlink ou uplink. Vou ter, se eu estou fazendo o downlink, eu estou fazendo, pegando as informações da rede e trazendo para dentro, né? Além disso, quando eu faço o downlink, eu tenho um acknowledge, né? Para confirmar ao servidor que o dispositivo, que uma mensagem que exige a confirmação foi recebida. Então, eu posso configurar com acknowledge ou sem acknowledge, nesse caso. E também vai depender da classe do dispositivo. Vou mostrar aqui uma coisa, e também a mesma coisa. Vou mostrar aqui. O mais importante disso é isso aqui. Ele consegue suportar até 7 megabytes de payload. Isso aqui é muito grande, né? Comparado com Zigbee, que é 254 bytes, né? Então, 254 para 7 megabytes é muita informação. Por isso que ele é muito usado para esse tipo de problema aqui. Você vai historiando, 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 cria um frame gigantesco e manda de uma vez, né? Para não acontecer esse tipo de coisa. Uma pena não temos aqui um Gateway LoRa para a gente fazer essa demonstração, mas é bem legal. Enfim, pessoal, é isso por hoje. Pegar os dispositivos de vocês.